Segundo relatos, os investigadores já têm uma lista de nomes, dezenas de nomes, enquanto a caçada esquenta para Nancy Guthrie e a figura mascarada flagrada por câmeras na porta da casa dela. Então, o que isso significa para a busca desesperada pela mãe de 84 anos da apresentadora do programa de hoje, Savannah Guthrie? O departamento do xerife do condado de Pima inocenta a família e aponta novos desdobramentos nos bastidores. Seguimos o caso apresentado pela Law and Crime. Sou Chris Stewart. Certo, vamos lá. Estamos recebendo novas informações sobre onde e para quem os investigadores podem estar olhando enquanto procuram por Nancy Guthrie. Então vamos mergulhar nessa nova reportagem e também na atualização que acabamos de receber das autoridades. Parece que aquela luva que trouxe uma ponta de esperança de que pudesse estar ligada ao caso de Nancy Guthrie. Ela não correspondeu aos perfis de DNA no banco de dados do FBI, chamado CODIS Now. As luvas foram achadas à beira de uma estrada, em um campo, a cerca de 3 quilômetros da casa de Nancy Guthrie. O FBI disse anteriormente, em um comunicado para nós, que as luvas pareciam ser as mesmas que você vê o suspeito usando no vídeo de vigilância gravado na porta da frente da casa de Nancy Guthrie. Uma parte importante do comunicado que recebemos hoje do xerife do condado de Pima é, abre aspas, evidências adicionais de DNA foram encontradas na residência e também estão sendo analisadas. Não está claro que evidência é essa e quanto tempo pode levar para ser analisada. Também é importante observar que o CODIS, o banco de dados do FBI, contém pessoas que foram condenadas por crimes, pessoas que foram presas, pessoas que já tiveram problemas com a lei. Então, só porque não há correspondência no CODIS, isso ainda representa uma parte muito pequena da população. O FBI parece estar procurando pistas em lojas de armas. O repórter Brian Anton, da News Nation, tem acompanhado essa história de perto em Tucson desde o início. Ele está informando que agentes foram a várias lojas de armas na região de Tucson, com uma lista de 40 pessoas, supostamente incluindo fotos desses indivíduos. Os agentes estão perguntando se alguma das pessoas da lista deles entrou nas lojas em questão. O xerife do condado de Pima afirma que estão visitando os estabelecimentos e exibindo o vídeo da campainha para ver se reconhecem alguém que entrou nas lojas. A pessoa mascarada, vista nos degraus da casa de Nancy Guthrie, no vídeo da campainha, parece estar com uma arma na cintura. Segundo informaram, o tipo de arma não corresponde ao próprio coldre. Esse parece ser uma opção relativamente barata. Se você está procurando um coldre, custa $1 em alguns Walmarts, e foi relatado que vários Walmarts na região de Tucson têm esses coldres específicos em estoque. Agora, falando do Walmart, essa loja pode ser muito importante nessa investigação, porque as autoridades dizem que as roupas do homem podem ser itens do Walmart, que são itens disponíveis no Walmart, mas não vendidos exclusivamente lá. No entanto, a mochila que o suspeito está usando é um item que só pode ser encontrado no Walmart. E isso pode ser muito importante. Eu entrei em contato com o Walmart para comentar sobre essa história, para ver se eles vão compartilhar conosco o tipo de informação que estão fornecendo à polícia. Ainda não tivemos resposta. A polícia confirmou que trabalha com a administração do Walmart para identificar e localizar quem comprou a mochila. Ainda não se sabe quem está na lista feita pelos agentes, que teria nomes e fotos e, segundo relatos, está sendo mostrada em lojas de armas. 2 pessoas foram detidas até agora nesta investigação, mas nenhuma prisão ocorreu. Evidências ainda estão sendo analisadas após a operação de sexta-feira à noite em uma casa a cerca de 3 quilômetros da residência de Nancy Guthrie. Depois teve aquela parada dramática de trânsito perto do Culver's. A NBC News informou que as autoridades estão se afastando das pessoas que foram detidas até agora no caso. Pessoal, rapidinho, quero falar sobre um grande parceiro que temos aqui no Law and Crime, um grande parceiro do nosso programa On the Case. É uma ferramenta essencial, me poupa muito tempo, é o Truth Finder. Isso me permite focar na reportagem, montar essas histórias e reunir informações e não empapelada. Você também pode usar o Truth Finder. É um serviço de busca enorme. Você digita um nome
e pode encontrar endereços, histórico criminal e muito mais. É uma ferramenta indispensável para nós e um dos maiores serviços de busca dos Estados Unidos. Com a assinatura, as buscas são ilimitadas e confidenciais. Assim, você pode verificar novos vizinhos, investigar conhecidos online ou achar alguém para se reconectar. É possível pesquisar criminosos sexuais registrados, o que é importante, e até fazer verificação de antecedentes em si mesmo. Fique informado e seguro. Consulte registros públicos no Truth Finder Now, em truthfinder.com.tc hoje. O departamento do xerife afirmou que ainda analisa as evidências de 2 mandados de busca cumpridos na semana passada. As pessoas interrogadas já foram liberadas e nenhuma prisão ocorreu, mas o xerife também diz que você pode esperar ver atividades semelhantes daqui para frente. Então isso pode incluir mais operações, como vimos na noite de sexta-feira passada, e aquela abordagem de trânsito perto do restaurante Fast Food Covers agora, no começo da semana. A News Nation informou que autoridades usaram um rastreador de sinal em um helicóptero para tentar localizar o marca-passo de Nancy Guthrie. Lembra que o marca-passo dela desconectou do iPhone na manhã de 1º de fevereiro. Segundo a linha do tempo das autoridades, esse foi o último contato com ela, quando o marca-passo se desconectou por volta das 2h30 da manhã. Então, esse helicóptero estava voando baixo, segundo os repórteres, indo bem devagar pelo bairro de Nancy Guthrie. Isso acontece porque a tecnologia de rastreamento de sinais tenta captar frequências, como de um celular ou, neste caso, um marca-passo. Hoje, as autoridades informaram que buscam localizar o marca-passo de Nancy Guthrie em parceria com o fabricante. Agora, o xerife está revelando mais informações sobre sua decisão de tornar público e afirmar que a família Guthrie e seus cônjuges foram inocentados e não são suspeitos neste caso. E ele também está se pronunciando oficialmente, dizendo que eles devem ser vistos como vítimas deste crime agora. O xerife divulgou essa declaração na segunda-feira, onde deixou claro que a família Guthrie não tem nada a ver com o que aconteceu com Nancy. Com base na investigação, o xerife disse, abre aspas, para deixar claro, a família Guthrie, incluindo todos os irmãos e cônjuges, foi descartada como possível suspeita. Neste caso, a família não fez nada, além de cooperar e demonstrar gentileza, e são vítimas neste caso. O xerife também criticou pessoas que especularam, ou, em alguns casos, profissionais que chegaram a noticiar que a família Guthrie poderia estar envolvida neste caso, dizendo, abre aspas, sugerir o contrário não é apenas errado, é cruel. A família Guthrie são vítimas. Simples assim. Por favor, eu imploro a vocês da mídia que honrem sua profissão e relatem com um pouco de compaixão e profissionalismo. Fecha aspas. Agora o xerife está ampliando essa declaração. Na terça-feira, ele disse à emissora de TV Code, em Tucson, que a família Guthrie, na verdade, foi inocentada nos primeiros dias desta investigação. Ele afirmou que foram muito minuciosos com a família Guthrie, como qualquer especialista em aplicação da lei, ou quem acompanha casos criminais diria. Você frequentemente vê casos em que as investigações começam olhando para as pessoas mais próximas da pessoa considerada vítima, ou, neste caso, da pessoa que está desaparecida. E nessa situação, como já falamos muitas vezes, Nancy Guthrie pega um Uber até a casa de Annie Guthrie, sua filha mais velha, irmã mais velha de Savannah. Ela janta, joga alguns jogos e então um membro da família Guthrie levou Nancy de volta para a casa dela. Acredita-se que, algumas horas depois, segundo a linha do tempo das autoridades, alguém entrou na casa e levou Nancy Guthrie. E a investigação continua desde então. Agora, já vimos as autoridades irem à casa de Annie Guthrie várias vezes e analisarem a cena lá. Um dos veículos dela foi levado e analisado, o que o xerife disse ser apenas uma coleta padrão de evidências. Já vimos as autoridades voltarem à casa de Nancy Guthrie várias vezes. O xerife afirmou que a investigação da família continua, deixando claro que não estão inocentando-os. Mas uma investigação foi feita para provar que eles não tinham nada a ver com isso. Ele disse a Code, abre aspas, nós conversamos com eles, pegamos os celulares deles, pegamos os computadores deles, quero dizer, fizemos de tudo, analisamos os veículos deles, analisamos as casas deles. Eles foram realmente
agora são vítimas. Não está claro, por baixo dos panos, se algo mudou nesse caso, levando o xerife a se pronunciar oficialmente sobre a inocência dos Guthries, ou se foi apenas em resposta à especulação pública. Isso realmente tem sido uma sombra sobre esse caso desde o início. E eu queria dizer para quem quer que esteja com ela ou saiba onde ela está, nunca é tarde demais. E você não está perdida ou sozinha. E nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Quero falar sobre a mensagem que Savannah Guthrie postou nas redes sociais, no domingo à noite. E parece que nessa mensagem dá para ver o quanto Savannah está emocionada, o quanto ela está sendo forte nessa situação. Quero dizer, é um pesadelo que ninguém gostaria de passar. E ela já está vivendo isso há 16 dias. E nesse vídeo, ela parece estar falando diretamente com quem levou a mãe dela. Seja uma pessoa, seja um grupo de pessoas. Essa mensagem parece ser crua e emocional, e parece não ter sido ensaiada. Alguns questionam se nas mensagens da família Guthrie, nas redes sociais, onde Savannah tem mais de 1 milhão de seguidores, existem palavras código. Que tipo de conselho eles estão recebendo? Talvez do FBI, antes de publicarem essas mensagens. Vamos conversar com Lisa Miller, detetive aposentada, que estará conosco em instantes. Agora, os investigadores não estão apenas vasculhando o terreno. Eles também estão revistando casas, já vasculharam veículos, tentando encontrar Nancy Guthrie. Mas eles também estão analisando dezenas de milhares de pistas que foram enviadas pelo público. A NBC News está informando que os investigadores agora estão trabalhando com 40 a 50 mil pistas dicas que foram enviadas. Neste caso, isso é um aumento significativo em relação às 18 mil que haviam chegado na época em que o vídeo do indivíduo armado foi divulgado, postado no X pelo diretor do FBI, Kash Patel. Agora, o FBI diz que conseguiu esse vídeo pouco antes de ele ser divulgado, usando técnicas que conseguem encontrar arquivos que, a princípio, não parecem existir, e neste caso, eles encontraram nos servidores da empresa de câmeras de campainha Nest. Conversei com o ex-agente especial do FBI, Dan Brunner. Um ponto realmente interessante que ele levantou, porque muitos de nós, de fora, temos olhado para esse vídeo, tentando dissecá-lo, e muitas vezes vemos as autoridades recorrerem ao público, nesses casos, divulgando essas imagens, exatamente como estamos vendo neste caso. Mas ele me disse que acredita que foi um erro tornar esse vídeo público quando ele foi divulgado. E é por isso que isso deu vantagem ao divulgar esse vídeo. Por algum motivo, Kash Patel decidiu divulgar esse vídeo, por razões de relações públicas, para dizer que o FBI está fazendo um ótimo trabalho. Nós não precisamos desse tipo de vitória em relações públicas, mas Kash Patel decidiu fazer isso. Ele, então, devolveu a vantagem para o criminoso. Por quê? Porque uma vez que o criminoso sabe o que o criminoso vai fazer, se livrar da mochila, se livrar da máscara, se livrar da jaqueta, se livrar da arma, todas as peças de evidência clara que um promotor dos Estados Unidos gostaria de ter no tribunal, ou um promotor estadual, um promotor público gostaria de ter no tribunal para provar. Isso foi recuperado na casa dele. Aqui está o vídeo dele, você sabe, desativando a câmera da campainha Ring. Esse indivíduo agora também pode fugir, pode estar do outro lado do planeta neste momento. Porque ele diz, não, eles me pegaram em vídeo, você está dando vantagem para eles. Isso foi completamente uma grande dor de cabeça para os investigadores. Não deu a eles a oportunidade. Então, além de tudo isso, antes eles conseguiram realmente dissecar a mochila, analisá-la e descobrir qual era a marca. Essas são as lojas. Isso levaria tempo. Isso teria levado pelo menos 4, 5, 6 dias naquela época. Nos primeiros 3 dias, 14 mil pistas foram dadas, 14 mil pistas foram fornecidas, inundando o FBI com informações. E isso exigia que cada uma dessas pistas fosse verificada, tivesse que ser analisada. Se os investigadores tivessem tempo para investigar. Ok, procuramos um indivíduo de 1,78 metros usando esse modelo de mochila, vendida nesta loja. Isso teria sido 14 mil, teria sido um número muito menor de pistas e não teria sobrecarregado o sistema. Os agentes, analistas e funcionários de apoio do FBI no Arizona estão trabalhando muito. E ao divulgar aquele vídeo cedo demais,
Kash Patel criou uma quantidade excessiva de trabalho extra para aquela equipe do caso. Eles não precisavam estar fazendo isso agora. Também estamos vendo dinheiro sendo arrecadado do lado de fora, tendo do lado de dentro. O FBI oferece recompensa de $100 mil por informações que levem a Nancy ou aos responsáveis por seu desaparecimento. O FBI, mais uma vez, tuitou hoje o cartaz de pessoa desaparecida dela com o valor de $100 mil agora. A descrição oficial do suspeito pelo FBI, para quem eles chamam de suspeito. Na porta da frente de Nancy Guthrie é um homem com altura entre 1,75 metros e 1,78 metros de porte físico médio. Campanha no GoFundMe lançada para arrecadar dinheiro e comprar um Bitcoin para pagar a dívida. A pessoa que enviou vários e-mails para o TMZ alegando saber onde Nancy está, o e-mail mais recente, segundo o TMZ, foi o quarto e chegou ontem, na segunda-feira. Agora, o FBI não comentou se essa informação é confiável, se esses e-mails que o TMZ recebeu são confiáveis. Isso difere das notas de resgate que TMZ e outros veículos receberam inicialmente. Isso vem de alguém que afirma saber onde Nancy Guthrie está, dizendo que Nancy Guthrie está no México e eles querem um Bitcoin. Na verdade, agora querem mais de um Bitcoin para entregar essa informação. Então esse GoFundMe, e eu vou te contar, só arrecadou alguns dólares dos $65 mil que colocou como meta, mas está arrecadando dinheiro para comprar um Bitcoin. O remetente que enviou os e-mails à TMZ agora pede mais de um Bitcoin, após o FBI aumentar a recompensa para $100 mil. O remetente voltou a contatar a TMZ por e-mail, exigindo $100 mil adiantados pela informação. Um Bitcoin, aliás, atualmente está valendo mais de $10 mil. Um advogado de lesões pessoais de Milwaukee também está investindo seu nome e dinheiro nessa história. O nome dele é Michael Hupe e ele publicou que vai oferecer uma recompensa de $10 mil através do Crime Stoppers. Nesse caso, agora, o presidente Trump também está se manifestando sobre esse caso. Ele falou com Savannah Guthrie, que o cobriu durante seu tempo na Casa Branca. Eles, obviamente, se conhecem. Ele conversou com ela logo após Nancy ser levada, oferecendo apoio federal. E vimos isso. Então você tem, no dia 6 de fevereiro, 5 dias após Nancy Guthrie ser levada, ele estava no Air Force One e disse à imprensa que havia algumas pistas fortes no caso. Mas, novamente, até este momento, nenhuma prisão foi feita. O presidente Trump emitiu um forte aviso a quem levou Nancy Guthrie, afirmando que enfrentarão as consequências mais severas, inclusive a pena de morte, se Nancy Guthrie não for devolvida com vida. Se você tiver informações sobre Nancy Guthrie, pode entrar em contato com o xerife do condado de Pima pelo número 520-300 e 514900. Você pode contatar o FBI pelo 1-800-CALL-FBI ou em tips.fbi.gov. Participe agora para discutirmos o caso e os novos desdobramentos. Recebemos novidades. Detetive aposentada e ex-chefe de investigação, Lisa Miller. Obrigado por estar aqui no Law and Crime. O que você pensa ao ver essa declaração? Nenhuma correspondência no CODIS. Sempre houve a chance de que a luva não fosse relevante para a investigação. O que te chama a atenção na maneira como o xerife do condado de Pima fala sobre os resultados ou a ausência deles relacionados à luva? Bem, à primeira vista, eu entendo como isso pode ser desanimador para as pessoas que estão acompanhando esse caso tão interessante e complicado. No entanto, o que eu entendo disso é o sistema CODIS do FBI. Existem padrões muito rigorosos para inserir um perfil no CODIS. Desconhecidos forenses, e essa amostra é uma amostra masculina desconhecida. Existem diretrizes extremamente rigorosas sobre inserir um desconhecido forense no CODIS. Então, o que isso me diz é que essa amostra masculina desconhecida não correspondeu a nada na casa, mas sabemos pelos relatórios que ela pôde ser inserida no CODIS. Há algo nessa luva que a conecta à cena do crime, esse item estranho que foi encontrado, você sabe, a 3 quilômetros de distância. Isso só parece com a luva do vídeo. Eles não podem inserir isso no CODIS como um desconhecido forense apenas por semelhanças visuais e por estar a 3 quilômetros de distância. Agora tem que haver uma conexão. Essa é a conexão? DNA de Nancy Guthrie? Não sabemos.
Essa é a conexão, o material vegetal encontrado na luva? Nós não sabemos disso nem deveríamos saber, mas acho que podemos deduzir que está definitivamente ligado à cena do crime de Cope, já que pôde ser inserido no CODES. É porque, sabe, na declaração que recebemos do FBI e quando eles divulgaram a informação, disseram que parece coincidir. Foram encontradas 16 luvas e disseram que a maioria era de pessoas que procuravam e jogaram fora, quase como lixo. Sei que isso chamou muita atenção. O FBI, pelas histórias que cobrimos, é normalmente muito cuidadoso com o que diz. Quando enviam um comunicado, parece sempre algo bem pensado. E colocar na declaração algo como parece combinar com a luva, algo do tipo parece combinar com a luva usada pela pessoa vista no vídeo de vigilância. Isso chamou atenção. Será que é por ser esse tipo de luva de látex que muita gente tem? Parece combinar. Ou será mesmo? Ela é diferente das outras 15 que vocês encontraram e conseguiram dizer: bom, essa está associada, você sabe, às pessoas que estavam procurando por Nancy Guthrie. Certo? As palavras importam para o FBI quando eles divulgam uma declaração pública? Quero dizer, é notável que eles divulgaram uma declaração dizendo que encontraram DNA em uma luva e que encontraram uma luva que acreditavam estar associada a esse caso. Isso já é notável, mas o jeito como foi dito mostra que não é um estagiário nas contas deles. Quem divulgou isso, eles têm cuidado com o que dizem. Mas só essa correspondência visual definitivamente não permitiu que essa luva, esse DNA nessa luva, fosse colocado no sistema CODES. E, você sabe, nós também notamos, eu sei que as pessoas comentaram sobre como o CODIS, você sabe, na verdade, só uma pequena parte da população está no CODIS. São pessoas condenadas ou presas por crimes com problemas com a lei. Então, você sabe, isso não necessariamente descarta a possibilidade de ter um impacto no futuro, vamos ver. Eles também falam nessa declaração dizendo, abre aspas, há evidências adicionais de DNA que foram encontradas na residência e que também estão sendo analisadas. E eu me lembro, lá no começo, nos primeiros dias dessa investigação, o xerife falou sobre agilizar a análise de um DNA em Phoenix, mas nada apareceu sair disso. Agora, sabendo que eles têm mais evidências e revistaram aquela casa várias vezes, quanta confiança você teria nisso? Será que esse fio de esperança pode significar algo? Sabendo disso, até agora, simplesmente não parece que tenha dado em nada. E eu sei que há muitas coisas que, talvez, não estejam sendo ditas publicamente, mas pelo menos do ponto de vista do público, parece muito. Simplesmente não houve resultados dessas evidências de DNA que eles vêm analisando. Certo? Então, eu não vou colocar muita esperança no que eles recuperaram dessa cena do crime. Aqui está a questão com o DNA, e quero dizer, é incrível. Os jurados querem ver a ciência quando casos como esse vão a julgamento, certo? A ciência é muito importante em casos como esse. No entanto, uma coisa que realmente precisamos perceber é que vivemos em um mundo sujo, muito sujo. E por sujo, não quero dizer apenas falta de limpeza. Quero dizer as pessoas que entram na sua casa para trabalhar, eletricistas, encanadores, seja lá quem for, a faxineira, seja quem for, eles estão soltando milhares de células de pele, sabe, por dia. Então, as pessoas que entram e saem e o DNA realmente não é tão frágil quanto muita gente pensa. Então, em um ambiente controlado como dentro de uma casa, o DNA de alguém pode durar por um longo período de tempo. Prefiro não criar muita expectativa sobre isso. Sim, precisa ser testado. Sim, sabe, esse é um caso agora em que cada pedra precisa ser revirada. Os trabalhadores estão fazendo isso. Como dissemos, estão começando a seguir em direções diferentes ao analisar isso. Não deposito muita esperança, mas podemos nos apegar a isso. Às vezes é melhor ter sorte do que ser bom. Em relação a alguns vídeos que Savannah Guthrie postou no Instagram, todos já vimos, inclusive o mais recente. Quero dizer, ela está extremamente emocionada e dá para entender isso, dá para ver que é real. Aquilo não é cansaço fingido no rosto, sabe? E tem surgido perguntas sobre isso. E o FBI disse que vai orientar as pessoas nessas situações, mas existem dúvidas sobre, tipo, palavras-código. Houve uma situação em que fizeram referência ao silêncio dos inocentes. Disseram que em um dos vídeos iniciais dá para ouvir isso na fala dela. Nesse caso, as pessoas estão tentando juntar as peças. Normalmente, esse é um dos casos mais incomuns, como vimos.
Mas qual a chance de isso não ser tão autêntico quanto a emoção, a escolha das palavras e a forma como foi colocado, já que certas palavras podem ser códigos tentando enviar uma mensagem? Acho que o que estamos vendo nessas duas últimas mensagens da Savannah Guthrie parece ser a Savannah Guthrie que todos nós conhecemos de vê-la na TV, certo? Não é como aquelas mensagens bem roteirizadas que ela e a família divulgaram no começo. O que podemos comentar nessas últimas mensagens, especialmente nessa última, é que eu não diria necessariamente que há palavras código, mas não duvido nem por um segundo, pelo que eu vi, que o Baal, algum perfilador, está orientando ela, dizendo: Olha, é isso que precisamos fazer. Aqui está a intenção da nossa mensagem, mas queremos que você apareça nessa, queremos você, Savannah. Aquela que todo mundo assiste na TV para tentar alcançar e tocar essa pessoa em particular, e essa é a mensagem que queremos transmitir. Então, talvez não uma palavra código, mas uma mensagem bem roteirizada. Ao ouvi-la, parece que ela estava falando com alguém. Então, será que deram informações para ela nos bastidores? Que nós não temos acesso e não deveríamos ter acesso sobre o que os analistas estão acreditando. Talvez por trás dessa pessoa, o tipo de personalidade por trás da pessoa que a levou. Eles estão tentando separar, talvez alguém, se eles acreditam que é um grupo de pessoas, mais de uma, e sabemos que houve uma declaração do diretor do FBI onde ele lista. Ele mencionou pessoas em sua mensagem, ele não disse uma pessoa, então é possível que essa mensagem seja talvez para o elo mais fraco. A pessoa que tirou Nancy Guthrie desta casa, quero dizer, isso é algo monstruoso. Acho que todos podemos concordar. Quem a tirou daquela casa colocou esse medo nela. Essa pessoa em particular realmente não tem um bom coração transparecendo. Mas talvez o FBI tenha um motivo para acreditar que alguém está envolvido, que talvez tenha alguma humanidade, que uma pessoa e uma mensagem, como a que Savannah transmitiu nessa última, possam alcançar e tocar. Porque eu acho também, quero dizer, mesmo para o pior dos meses. E há alguns monstros que nunca terão um traço de humanidade neles, com certeza. Tenho certeza de que você já viu isso na carreira, mas também pensa se essa pessoa teme ser pega, quero dizer. Isso continua sendo a manchete em todo o país, e é todo santo dia. As pessoas querem saber. Estão recebendo muitas dicas que podem não levar a nada, mas pense na pressão que essa pessoa sente, onde quer que esteja ou o que esteja assistindo, ela deve sentir isso um pouco, quero dizer. Até o presidente dos Estados Unidos falou sobre isso, sabe? Algumas vezes, então, sobre essa parte, a parte do Walmart nisso tudo, acho que quero te perguntar sobre isso, porque acho isso muito interessante, porque a mochila é uma mochila do Walmart. Foi divulgado um relatório afirmando que o coldre, além de não combinar com a arma, é um modelo de $10 encontrado no Walmart. E aí você tem itens de roupa que parecem ser produtos do Walmart também, como se alguém tivesse comprado no Walmart. Mas as roupas em si não são exclusivas do Walmart, diferente da mochila. Mas quero dizer, se você pensar em alguém que está comprando tudo isso, essa pessoa comprou isso durante um certo período de tempo. Isso levaria você até esse indivíduo. Como é realmente o processo de trabalhar com alguém como o Walmart e juntar todas essas informações para então tentar identificar quem pode ter comprado esses itens dentro de um determinado período de tempo. Infelizmente, é mais um desses processos que consomem tempo. Tarefas que as autoridades precisam fazer, mas eles vão até a matriz. Ou eles podem começar pelas lojas da região e ir até a gerência local e pedir para começarem a rodar esses códigos. E ver quais são as vendas deles, sabe? O ponto de venda deles. E eles vão verificar se alguém entrou, se compraram tudo junto, se compraram peças avulsas, se houve compras repetidas, se pagaram com cartão de crédito, se pagaram em dinheiro. Eles vão puxar e comparar os vídeos com essas informações. Se não acharem nada nessa área, vão acionar a matriz e pedir: podem buscar essas informações nessa região para nós? E aí isso se torna ainda mais demorado. Mas é por isso que, você sabe, líderes colaboram, bons líderes colaboram. A maioria das agências, como a estadual onde trabalhei antes, no escritório do procurador-geral, nós não tínhamos os recursos e com certeza não tínhamos o orçamento para sair com as ferramentas e a equipe que o FBI consegue disponibilizar.
Sabe, você tem analistas que estão examinando todas essas vendas desses itens sobre os quais temos falado. Então, sabe, eu adoro a colaboração. Acho que as autoridades devem continuar colaborando e a liderança deve continuar trabalhando junta para coisas como essa. Sim, e é fácil para mim também, de fora. Eu nunca estive nas autoridades, sabe? E eu não tentei ser crítico em relação a nada. Não sei como é participar ou liderar uma investigação assim. Especialistas vieram e disseram ter analisado a pessoa do vídeo de vigilância. E não parece, sabe, aquele criminoso sofisticado que todos nós poderíamos ter pensado que seria. Já se passaram 16 dias. 400 agentes do FBI trabalham nisso. O presidente cobra resultados, mas a pessoa ainda não foi encontrada. Você está surpreso, imagino, agora entrando na terceira semana, que ainda não houve uma resposta para esse caso? Quero dizer que sim. Ahn, eu estou porque houve tanta atenção sobre isso, sabe? A atenção do país e até do mundo está focada nisso. E todos nós podemos observar isso. O que parece ser um criminoso idiota na porta da frente. Mas quero dizer, o fato é que ele fez algum planejamento, eu suspeito que ele, e se ele estava envolvido com mais alguém, também fizeram algum planejamento prévio ao ataque, ele demonstra alguma organização. Mas também precisamos dar uma olhada. Aqui vem os pedidos de resgate, você sabe, eles acontecem imediatamente após essas cartas de resgate que foram enviadas para alguns veículos de notícias locais e, claro, para o TMZ. Isso indica, você sabe, alguém com um pouco mais de sofisticação, comportamento organizado. E eu sei o que estamos vendo, especialmente na Europa. Estamos vendo gangues criminosas organizadas, criminosos organizados entrando em contato com criminosos de menor porte e fazendo com que eles realizem o sequestro de fato. Mas então, nesse caso, você tem isso estruturado, o que geralmente vemos como a transação do resgate, quero dizer, resgate e sequestro. Isso é uma transação comercial, sempre transacional, e há diálogo, dependendo de quem está por trás. E eu achei que veríamos mais disso nesse caso, e então parou. Mas dito isso, há muitos motivos para sequestros, não é só uma questão financeira. Então vai ser interessante quando descobrirmos o que exatamente aconteceu. E talvez se chegarmos a um porquê. Certo, porque essa é a questão. Onde está Nancy Guthrie e quem a levou? Esses são os grandes questionamentos. Mas então, é só, você sabe, levar uma mulher de 84 anos que tem problemas de saúde e precisa de medicação. Isso é algo que normalmente você não vê. Sei que houve uma reportagem no início da semana contestada pelo xerife, em que um veículo local do Arizona afirmou isso. Eles estão sabendo. A teoria de trabalho é que isso foi um assalto que depois se transformou em um sequestro. Por qualquer motivo, quando você olha para esse caso, de que lado você está? E há tanta coisa que a gente não sabe, mas só pelo que sabemos, como essa pessoa parecia, a forma como ela aparentemente entrou na casa, o fato de Nancy Guthrie não ser um alvo típico, você sabe, em termos de idade, que vemos em casos de sequestro. Quero dizer, qual a probabilidade de isso ter sido algo em que talvez tenham entrado na casa pensando que era um roubo? Você interage com Nancy Guthrie e depois decide levá-la. Sim, então ladrões noturnos geralmente já observaram o local, se você quiser, sabe? Eles fizeram essa vigilância. Eles checaram os bairros. Eles sabem quando as pessoas estão em casa e normalmente não entram em residências durante a noite porque sabem que as pessoas estão lá. Poderia ter sido algo que deu errado? Não dá para descartar. E os investigadores precisam manter a mente aberta enquanto seguem com a investigação. Mas à primeira vista não parece ser um caso típico de roubo que deu errado. Quando um roubo dá errado, alguém entra. Se eles veem alguém dentro, eles fogem ou causam algum dano lá dentro, eles não levam uma senhora idosa com eles de repente, isso não é o que normalmente vemos. Então eu teria que, sabe, usando a experiência e o que já vimos no passado, dizer que simplesmente não se encaixa. Mas esse caso parece ser como tentar encaixar vários blocos quadrados em buracos redondos. É complicado e bagunçado. É, sabe? É um daqueles casos em que, tipo, eu não me lembro de outro que tenha sido assim. Tanta gente está confusa com isso. Você sabe? Especialistas, certamente a internet, pessoas que não têm experiência, investigando esses casos também. Tivemos detenções, incluindo um senhor perto da fronteira dos Estados Unidos com o México. O xerife disse que ele não estava envolvido. Depois,
Ocorre uma operação em uma casa a 3 quilômetros de Nancy Guthrie e uma abordagem em um Culver's. Até agora, nenhuma prisão. Eles sugerem esperar mais dessas ações. O que isso indica sobre a investigação? Talvez vejamos a SWAT agir novamente hoje ou amanhã à noite. Eles executam um mandado de busca em uma casa. E então vemos outra detenção, mas ainda não houve prisão. Ei, espero que vejamos mais. Isso me diz que o policiamento está funcionando, o pessoal em campo está percebendo as coisas. Seja pelo trabalho do FBI com a análise de celulares, essa análise das antenas de celular na região. Seja lá o que eles estejam analisando, essas informações que estão obtendo, eles estão agindo com base nisso, estão conseguindo informações e agindo, e não é ruim prender alguém quando se tem informações suficientes. Seja um mandado estadual, de busca ou federal, eles apresentam algo a um juiz que autoriza o mandado e permite acesso à residência, portanto é algo importante. Então, isso me mostra que eles estão reunindo muitas informações importantes para poder executar mandados de busca dentro de uma residência. Sabe, a casa é nossa área de segurança. Juízes simplesmente não permitem que pessoas policiais entrem em casas por capricho. Então, eu gosto disso. Continuem investigando, continuem trabalhando. Quero ver mais disso. Eles têm recursos lá para acompanhar uma infinidade de pistas ao mesmo tempo. Sacuda a árvore, vamos ver o que cai. Sim, o ritmo segue intenso até descobrirem o que ocorreu com Nancy Guthrie. Lisa Miller, detetive aposentada e ex-chefe de investigação, é um prazer tê-la no Law and Crime. Obrigado por estar conosco. Obrigado, Chris. Se souber algo sobre Nancy Guthrie, avise o xerife do condado de Pima. 2035149. 520-300 e 514-900 é o número local. Você também pode contatar o FBI anonimamente pelo 1-800-CALL-FBI ou você pode acessar o site e enviar uma denúncia anônima em tipsfbi.gov. Isso é tudo para o caso apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e no Spotify e agora também estamos transmitindo no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Vejo você na próxima vez.